A ecologia é a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem. Ela busca compreender como os organismos se relacionam entre si e com os fatores abióticos como solo, água, clima e recursos naturais. Essa área abrange diversos níveis de organização, desde indivíduos até ecossistemas inteiros. Dentro dessa disciplina, vamos destacar a importância de alguns animais e plantas na ecologia, a começar com os urubus. Os urubus são animais necrófagos, ou seja, algo relacionado a cadáveres. Eles fornecem serviços ecossistêmicos inestimáveis, promovendo o fluxo de nutrientes nas redes alimentares e reduzindo a transmissão de doenças infecciosas através da remoção de carniças dos ecossistemas terrestres. Os urubus possuem importância ecológica imprescindível como saneadores ambientais, eliminando até 95% das carcaças e ossos dos animais mortos, evitando assim a multiplicação de micro-organismos como antraz, que poderiam contaminar a terra e os lençóis freáticos. Podemos ver que esses animais precisam ser preservados e a sua existência em nosso meio, pois sem a sua contribuição para que ocorra uma sobrevivência estável no meio em que vivemos, seria impossível manter uma vida equilibrada e saudável. Outro assunto importante são as formigas. Esses insetos ajudam na reprodução de diversas espécies vegetais, seja na natureza, seja nas cidades. Além disso, elas fazem um bem danado para a terra, pois a escavação de seus ninhos aumenta a concentração de nutrientes e águas no solo. Por fim, as formigas são um petisco saboroso para muitos animais. Quando o assunto é formiga, os benefícios são maiores que os prejuízos. Esses pequenos insetos sociais possuem uma importância fundamental em nossas vidas. Formigas predadoras estão entre as principais controladoras de insetos herbívoros do mundo. Isso significa que, na ausência delas, as populações de antrópodes, que se alimentam de plantas, cresceriam tanto que florestas e plantações seriam devastadas. Ou seja, as formigas estão mais para controladoras de pragas do que para pragas em si. Uma vez que esses antrópodes são, ao lado dos cupins, os insetos mais abundantes do planeta, eles se tornaram elementos fundamentais de várias cadeias alimentares e fazem parte do menu de uma lista enorme de seres vivos. Elas estão no cardápio de outros invertebrados, como as aranhas, anfíbios, como rãs e sapos, e também de mamíferos como o tamanduá e até o grandalhão orangotango. Outro animal importante é a lagartixa de Lajedo. É endêmica da Caatinga. Sua alimentação consiste de pequenos insetos e frutos, ajudando na distribuição de sementes pela região. Ela é um animal territorialista, por isso os machos tendem a ser maiores do que as fêmeas, podendo chegar a 20 centímetros. No entanto, esta não é a única diferença entre os dois. O macho apresenta manchas pretas e amarelas em suas coxas, já a fêmea não. A lagartixa de Lajedo vive em paredões rochosos e, quando se sente ameaçada, ela entra nas fendas das pedras para escapar de predadores ou para abrigar-se do sol. É também uma controladora de insetos. Outro fator importante são as plantas. É inegável que as plantas são peças-chave na conservação dos solos e na manutenção da saúde dos ecossistemas. Ao conservá-las, podemos garantir não apenas a estabilidade dos solos, mas também a prosperidade de todos os seres vivos que dependem desse recurso fundamental, incluindo os seres humanos. Por isso, investir na proteção florestal é promover um futuro sustentável para todos. Além disso, ao recuperar a saúde da área, as plantas nativas fornecem serviços ecossistêmicos importantes como a polinização, purificação da água e do ar, além de contribuírem com a regulação climática, evitando assim desastres naturais, pois sabemos que quando a luz do sol entra em contato com as folhas das plantas, elas vão realizar fotossíntese,
produzindo oxigênio que vai liberar esse oxigênio na atmosfera, fazendo assim sua contribuição para a nossa sobrevivência na Terra. Não só para as pessoas, mas isso vai dar permanência para todas as formas de vidas existentes. Por essa razão, é de grande importância manter a preservação dessas árvores para que possamos manter uma sobrevivência equilibrada e saudável. Dentre as curiosidades está o xique-xique. É uma espécie extremamente importante para a região do semiárido nordestino, já que, assim como as demais cactáceas, apresenta adaptações para sobreviver a ambientes secos. Trata-se de uma espécie arbustiva, suculenta, com caule ramificado acima da base e flores esbranquiçadas. Geralmente, seu desenvolvimento ocorre em afloramento rochoso e solos areno-pedregoso. As flores abrem à noite e são polinizadas por morcegos. Já seus frutos são arredondados e, quando maduros, exibem uma polpa de coloração rochosa, com várias sementes pretas sendo consumidos por insetos e pássaros. No período da estiagem severa, é utilizado como forrageira, suprindo parte das necessidades nutricionais e também de água de diferentes animais. A colheita do xique-xique para alimentação animal é feita manualmente, por meio de corte das brotações laterais. Para remover os espinhos é realizada a queima manual ou com o uso de máquina forrageira. Os caprinos pastejando na caatinga costumam ser vistos por criadores, consumindo plântulas, partes vegetativas e reprodutivas do xique-xique. Seus frutos e caule também são utilizados na alimentação humana. A espécie também é muito apreciada como ornamental, além de apresentar uso medicinal na confecção de cerca viva e produção de artesanato. Dentre essa mesma família está o quipá, que é uma espécie endêmica da caatinga, bem adaptada às condições físicas e climáticas do semiárido brasileiro, mais comuns no leste do Brasil, sendo o elemento localmente codominante da flora da caatinga. Espécie ocorre geralmente sobre rochas, incluindo afloramentos rochosos em solo bastante pedregoso ou em afloramento de arenito. Seu caule possui coloração verde e levemente acinzentado, sem espinhos, porém possui numerosos gloquídeos, que são estruturas pequenas, agudas e translúcidas, que se desprendem do caule com facilidade, causando desconfortos e irritações ao entrar em contato com a pele, sendo de difícil remoção. Suas flores são vistosas, com coloração variando de alaranjada a avermelhada. Seus frutos são globosos, esverdeados quando imaturos e amarelo alaranjado quando maduros. A polinização é realizada por aves e a dispersão é realizada por lagartos, roedores ou aves. Por aqui concluímos nossa apresentação de um pouco sobre algumas interações ecológicas como plantas e animais.